e compartilhar. Eu te mando o link. Tu quer que eu te mande o link no... Ah, manda o link, senão eu vou ter que entrar no teu e compartilhar, entendeu? Por isso. Eu vou te mandar o link no WhatsApp, tá? WhatsApp. Fechado. Eu já compartilho agora. Pessoal, já estamos online. O pessoal já consegue ouvir a gente, mas não conseguem nos ver. Perfeito. Vou iniciar agora aqui para aparecer todos nós. Bom, já estamos online aí, o pessoal vai começar a se conectar aí em breve. O pessoal já, na verdade, já está até conectando ali. Bom, agora aquele momento que a gente vai lá nas nossas páginas e faz lá o compartilhamento. Beleza, pessoal? Já fiz. Ótimo. Bom, quero dar meu boa noite aí para o pessoal que está assistindo a gente, pessoal que já vem acompanhando a gente já há um tempo aí nessa nossa missão de levar o debate político às pessoas, de mostrar para o pessoal o quanto é importante falar sobre política, que eu acredito que só falando sobre política que a gente poderá melhorar o nosso entendimento e, com isso, a gente consiga escolher melhor os nossos representantes, né? Que, como eu postei na página esses dias, a política está em tudo, tudo gira em torno da política, né? E a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Bom, gente, hoje a gente convidou, né, um pré-candidato a vereador e mestre em psicologia para debater aqui com a gente, tá? Ele é o Evandro. Evandro, prazer estar contigo aqui nesse momento, cara, nessa live, mostrar para o pessoal as suas ideias, um pouco do teu conhecimento aí, para ajudar a gente a construir e enriquecer as nossas ideias políticas. Boa noite, Cid. Boa noite, Vinícius. Obrigado pelo convite. E, como de costume, a gente está aqui com o nosso parceiro de debate, Vinícius Constantino, meu amigo, e a gente e a gente está aí, mais uma vez, debatendo e que isso vá por bastante tempo, né? Que a gente consiga levar esse debate para cada vez mais pessoas, né, Vinícius? É isso aí, boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está aí vindo com a gente nessa ideia de formar um debate democrático, um canal democrático para todo mundo pôr e propor suas ideias. A ideia é sempre melhorar o debate político, já que o brasileiro, nos últimos anos, despertou pela vontade de saber política. Mas a gente vê que a caminhada ainda é longa em todos nós, né? Não estou dizendo que tem alguém preparado ou despreparado, estou dizendo que todos nós precisamos muito melhorar o nosso debate. E a ideia do canal é dar a oportunidade de todo mundo se ouvir e fortalecer as suas ideias, melhorar suas ideias, ouvindo opiniões completamente diferentes, ou se não tão diferentes, com percursos diferentes até chegar num ambiente comum, na forma comum. E a proposta é essa, e tomara que essa proposta se concretize e a gente consiga fortalecer essa ideia. Fazer um pedido para o pessoal que está acompanhando a gente, que está vendo aí através do Evandro, para curtir a página. Curta a página aí, ajuda a gente a fazer com que esse debate chegue a mais pessoas. E como o Vinícius frisou, isso é importantíssimo. A gente precisa cada vez mais falar de política. Eu disse há pouco que no Brasil criou-se uma narrativa
de que política não se discute. E, cara, eu acho que não é muito por esse caminho, e a gente precisa cada vez mais debater sobre a política. Acho que a gente já pode iniciar. Hoje o tema é um pouco... Ficou bem midiático nos últimos dias, né? Foi veiculado bastante na mídia, o famoso inquérito das fake news, né? E aí é o que a gente vai falar dele hoje. E aí, como de costume, a gente já tem aí, vamos dizer assim, a gente já está um mês fazendo debate, né, Vini? Então a gente já pode dizer que é um costume. Se já Tradição. se já tem mais de 2 vezes, já se tornou habitual. Então, É tradição, já é tradição. a tradição do canal aí, da página, fazer o nosso. Trazer a primeira palavra do nosso debatedor, do convidado, para que ele mostre, e daí a gente parta para o debate na sequência. Eu quero aproveitar que o ensejo, antes da gente começar, e fazer uma pergunta para o pessoal que está assistindo a gente, que acompanha a gente há mais tempo. A gente está com a ideia de levar essas lives para o YouTube. E eu não sei qual o nível de acessibilidade do pessoal, se acha melhor no Facebook ou no YouTube. Aí eu quero pedir para o pessoal deixar aí nos comentários se para vocês é melhor assistir através do YouTube ou aqui pela página do Facebook. Aí ajuda a gente aí nesse dilema que a gente está enfrentando, para saber se a gente leva para lá ou deixa aqui no Facebook mesmo. De toda sorte, a gente sempre posta esses vídeos lá no YouTube, no nosso canal lá. Se quiser depois assistir na íntegra, fica lá. Mas aí o pessoal puder me ajudar e ver se no YouTube é melhor ou no Facebook, a gente agradece. Bom, vou exibir aqui a tarja do primeiro tema, para a gente começar, e aí eu passo a palavra para o Evandro. Bom, Evandro, fica à vontade, cara. A palavra é sua. Obrigado, boa noite, pessoal do Facebook e do YouTube, né? Vai ser compartilhado. Eu queria dizer o seguinte: o inquérito da fake news, ele começou lá com o Dias Toffoli, no tempo da Raquel Dodge. Ela tentou impedir e depois foi tocado para frente. O que acontece? Ele foi aberto pelo Dias Toffoli e o relator foi tornado o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está baseado no artigo 42. E o artigo 42 diz que um ataque dentro da instituição, que é o Supremo Tribunal Federal, isso enseja a possibilidade de abertura do inquérito. Beleza. E não aconteceu nenhum ataque lá dentro, mas a defesa do Alexandre de Moraes é o seguinte, que todo esse mecanismo de fake news está sendo utilizado agora para atacar o Supremo Tribunal Federal. A partir do momento que a casa é atacada, eles têm a possibilidade, na legislação interna, de poder abrir as investigações. O que eu queria defender é o seguinte: o Rousseau não era iludido. Os séculos vão passando. O Rousseau era um cara que falou sobre o contrato social. Beleza, ele foi lá. Vamos separar os 3 poderes. Ele estava querendo se livrar da monarquia, de todos os outros tipos de poderes que existiam naquele momento. Ele falou sobre o contrato social. Essa divisão que ele pensou sobre o judiciário, legislativo e executivo era que para os poderes serem independentes, mas que fosse também se vigiassem no sentido de nenhuma forma de autoritarismo de um determinado poder. Então, o Supremo ele abriu a investigação. Eu acho que um dos grandes problemas que há no meio do caminho disso é que, quando houve, que para mim tem que se falar, foi um golpe da Dilma, em cima da Dilma, veio o Temer, e o Temer botou a Doge. A Doge estava ali para defender, blindar o Temer, de que o inquérito não passasse para o Supremo. Bolsonaro colocou o Aras, e nós estamos vendo a todo momento notícias, que o Aras estava blindando o nosso Bolsonaro, né? Beleza. Eu acho uma das coisas primordiais a gente se discutir, não aqui, mas os poderes discutir essa questão de PGR,
ser indicado por presidente. Tem que haver outro mecanismo que o cara responsável pela investigação seja uma pessoa que venha de carreira, algum outro tipo de votação, e não o presidente da República. Todo presidente que entrar vai lá e indica o cara da Procuradoria da República, que dura 2 anos, alguém que vai blindá-lo. Quer dizer, isso é que é o absurdo de tudo. Essa iniciativa do Supremo partiu utilizando as prerrogativas da legislação interna para se defender contra o Aras, que, logo no início do processo, ele chegou e falou que era legal a investigação. Logo, ele achava que não ia dar em nada. E aí começou o bicho a pegar, na expressão popular. Começou a pegar e ele pulou para lá e está pulando de volta para o outro lado, porque os procuradores estão pressionando o Aras, porque querem a integridade da instituição. Eles não querem ficar manchados por tomada de partido. Você tem que seguir o que está na lei. Então, na verdade, o que eu acho é isso, que o inquérito é legal. Aí você fala assim, mas e os poderes? Exatamente. Eles se auto-vigiam. Se vigiam. Quando você chegar a investigar isso tudo, vai passar na mão de todo mundo. Quando ele chega e manda a Polícia Federal ir lá pegar, está passando na mão do Judiciário. E depois vão entrar outros porta-vozes que vão configurar o julgamento desse todo o material que está sendo recolhido. Está sendo em sigilo, de maneira sigilosa, por quê? Porque foi averiguado vários vazamentos na Polícia Federal. A Polícia Federal é corrupta? Não, a gente não pode julgar o órgão todo. Lá dentro tem PSDB, PMDB e PT. E há vazamentos seletivos. Assim como agora, quando houve lá, foram procurar os YouTube, a Rede Globo de televisão já estava com o helicóptero lá em cima. Alguém da Polícia Federal. E os policiais só ficaram sabendo 30 minutos antes que eles iam procurar o Queiroz. A partir desses 30 minutos que eles ficaram sabendo, a Rede Globo de televisão também ficou sabendo e chegou com o helicóptero também, no mesmo momento que a Polícia Federal estava chegando no sítio da Atibaia, do Youssef, para pegar o Queiroz. Então, eu dei um panorama para a gente fazer uma abertura e discutir. Vini, eu falo agora, né, Vini? Bom, vamos lá, pessoal. Nos últimos dias, a gente observou aí que foi bastante veiculado na mídia essa questão do inquérito das fake news, né? Uns dizem que é um ataque do Supremo à liberdade de expressão, outros dizem que o inquérito é legal, está correto, tem mesmo que investigar e tudo mais. Só que o que a gente viu também é que esse inquérito atinge exclusivamente apoiadores do presidente da República, tá? E aí, antes de eu entrar nesse mérito, se o inquérito é legal ou ilegal, óbvio, no meu ponto de vista, até porque o Supremo já determinou que o inquérito é legal, não por unanimidade. Teve um voto sensato do ministro Marco Aurélio Mello e os outros 10 ministros votaram pela legalidade do inquérito. E eu vou entrar nesse ponto em breve, mas antes eu queria esclarecer para o pessoal que está assistindo a gente o que é o inquérito. Muita gente fica sabendo o que é inquérito, teve um inquérito assim, um inquérito assado, mas muita gente não sabe o que é, de fato, um inquérito judicial, né? E aí, eu quero falar para o pessoal que o inquérito nada mais é do que um procedimento administrativo, tá? Que está previsto no Código de Processo Penal, obviamente, e tem como objetivo investigar, tá? E aí, no nosso ordenamento, a gente tem a competência privativa do Ministério Público de instaurar inquéritos. Mas então, Sidney, por que o Supremo instaurou o inquérito? Como o próprio Evandro falou aí, que foi o presidente da Corte que instaurou o inquérito. Sim, o presidente da Corte ele pode instaurar o inquérito de ofício, que é o que a gente chama no direito, que é quando o inquérito ele é instaurado por um ministro, de fato a gente chama de canetada, né? Ele deu uma canetada lá e abriu o inquérito. Mas o ministro pode falar isso? Pode fazer isso? Pode. Está previsto lá no artigo 43 da Constituição Federal, do regimento interno, que ele pode instaurar o inquérito de ofício quando
há 42, uma... 42. 42, desculpa, verdade, desculpa, o Evandro. O Evandro tem razão. É o artigo 42. Que ele pode instaurar o inquérito quando alguma infração penal é feita nas dependências ou na sede do Supremo Tribunal Federal. E agora, aí vem um ponto principal do inquérito, que, no meu ponto de vista, ele tem um vício de origem. O que é o vício de origem? Para o pessoal que não está muito familiarizado com esse termo, o vício de origem é aquele erro processual tido na origem do inquérito, na origem do procedimento. A gente sabe que todo procedimento judicial, todo processo penal, todo inquérito policial, inquérito judiciário, ele tem um trâmite a ser seguido. A lei determina quais são os parâmetros que aquele inquérito tem que seguir. Ele não pode simplesmente fazer como acha que tem que ser feito. Não, a lei determina como vai seguir aquilo. E aí a gente chama isso de princípio do devido processo legal. Ele tem que respeitar todo o rol normativo que a gente tem. Bom, e aí é onde eu quero entrar. O que é o vício? Por que tem vício de origem nesse inquérito? O artigo 42 é claro. Se houver infração penal feita nas dependências ou na sede do Supremo Tribunal Federal, o presidente poderá instaurar o inquérito de ofício. Mas em que momento foi a suposta fake news, a suposta ameaça que o ministro Alexandre de Moraes disse que vinha sofrendo? Onde está provado que foi feito ali? Nas dependências ou na sede do Supremo Tribunal Federal? Alguém entrou no plenário e proferiu uma ameaça ao ministro? Aí eu concordo que caberia instaurar o inquérito. Ou até mais, né? Caberia até a prisão em flagrante. Na verdade, eu acho que o crime de inquérito não... O crime de ameaça, perdão, não pode ser passível de prisão em flagrante. Mas o que eu quero discutir é exatamente o trecho do artigo 42 do Regimento Interno que fala que a infração penal tinha de ser cometida na sede ou na dependência do Supremo. E aí eu quero trazer um outro artigo do próprio Regimento Interno que determina isso. Eu vou ler aqui na íntegra o artigo, ele é bem curto. O artigo 1º diz o seguinte, é o artigo 1º do Regimento Interno, tá? Ele diz assim, este regimento estabelece a composição e a competência dos órgãos do Supremo Tribunal Federal, regula o processo e o julgamento dos feitos que lhes são atribuídos pela Constituição brasileira e disciplina os seus serviços. Aí, logo depois, o artigo 2º diz que o tribunal compõe-se de 11 ministros, tem sede, presta atenção, vou repetir, tem sede na capital da República e jurisdição em todo o território nacional. O artigo 43, que diz que o presidente pode instaurar o inquérito de ofício, ele não fala nada sobre a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Ele não cita isso, até porque todo mundo sabe que a jurisdição do Supremo é em todo o território nacional. Mas ele diz claramente que a sede é na capital da República. Então, se eu proferir uma ameaça ao ministro do Supremo aqui da minha casa, que fica situada no Rio de Janeiro, eu não estou na sede do Supremo, eu não estou nas dependências do Supremo, eu estou na minha casa. O Supremo a minha casa não faz parte do Supremo, não é a sede do Supremo Tribunal Federal. É aí que eu quero trazer a fala do ministro Edson Fachin, que disse que a sede do Supremo Tribunal Federal é todo o território nacional. Com todo o respeito que eu tenho à biografia do ministro, isso para mim nem poderia ter sido dito por um ministro do Supremo. Ele vai de encontro ao que o próprio regimento interno diz. Eu gostaria que o pessoal comentasse sobre essa fala aí do Edson Fachin, que é um ministro renomado, tem uma obra biográfica muito, muito interessante, mas eu discordo completamente de que a teoria de que o Supremo, a sede do Supremo é o Brasil.
Não. O regimento interno diz claramente que a sede do Supremo é na capital da República. E aí, se ele diz o seguinte, foi cometido em Brasília, aí abre uma margem para uma discussão. O regimento diz que a sede ela é na capital da República. E ainda assim eu discordo, porque diz que ela fica na capital da República. Ele não diz que ela é a capital da República. O artigo não diz que a sede do Supremo é a capital, ele diz que fica na capital. Notem a diferença. Há uma diferença muito grande. Bom, e aí esse é o meu primeiro argumento de por que esse inquérito das fake news, das chamadas fake news, é ilegal porque tem vício de origem, tá? E aí, bom, vem aí. Pegando um gancho nisso que eu acabei de dizer sobre o vício de origem, no direito, a gente tem uma teoria que a gente chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. Quem estudou direito sabe o que isso significa. Quer dizer que uma árvore envenenada vai dar frutos envenenados. Então, tudo aquilo que se origina ou que se deriva daquela árvore, por si só está condenado, está envenenado. Então, não serviria para o consumo. Então, no meu entendimento, todos os atos desse inquérito, por ele ser ilegal na origem, que é um vício insanável, é um vício que não tem reparo, todos os atos do inquérito, todas as provas obtidas, as diligências efetuadas, são ilegais. Quem estudou um pouquinho do direito sabe que quando ele tem um vício insanável na origem, todos os outros restos, os outros atos, são ilegais. Não podem ser desconsiderados. Não podem ser considerados naquele inquérito que possivelmente vai ensejar uma ação penal lá na frente. Né? A Yasmin falou que eu interpretei com muita abrangência, né? Acho que não entendi o comentário. Não. Ela falou que o Edson Fachin interpretou. Ah, é verdade, verdade. Ele como o Vinícius disse, como bota abrangência nisso, Yasmin. Foi bem abrangente mesmo. Quer dizer, você na sua casa profere uma ameaça contra um ministro, cuidado, você pode ser vítima do inquérito das fake news também. E pode bater na tua porta para apreender supostos papéis, igual foram na casa de alguns deputados e levaram só uma folha. Tudo bem, nessa folha pode ter provas contundentes, né? Mas entendi agora. Mas, retomando, de onde eu parei aqui. E um outro argumento que eu quero trazer aqui, até para não me alongar muito, eu acho que eu já estou me alongando, o inquérito, ele claramente não versa sobre crime ocorrido no tribunal. Ele pega pessoas de São Paulo que nunca sequer estiveram em Brasília e diz que está ameaçando o ministro, criticando o ministro, tudo mais. Você pode estar imaginando, mas a Sarah Winter foi presa porque ela ameaçou o ministro. Isso é um outro inquérito, são coisas separadas. O inquérito que prendeu a Sara Geromini, é um outro inquérito que apura financiamentos de manifestações antidemocráticas. Isso aí não é o tema do nosso debate de hoje, eu não vou nem entrar nesse mérito. Tem que ter cuidado, Yasmin, tem que ter cuidado. Mas um outro argumento que eu quero trazer aqui, para refutar a legalidade do inquérito, é que o inquérito, ele claramente, no meu modo de ver, ele viola o sistema acusatório, que é o nosso sistema penal. Ele é um sistema acusatório. E aí, a gente não pode ter uma vítima de uma ameaça que instaure o inquérito e apure investigações, investigue, e que daqui a pouco, quando isso virar uma ação penal, ele vai julgar esse inquérito. Ou seja, a gente está vendo um caso de um ministro, de um juiz, que ele está sendo a vítima, ele vai diligenciar, ele vai investigar o caso que ele é vítima e vai julgar o caso que ele é vítima. Ou seja, isso é amplamente inconstitucional. Não existe, na história da República, um caso que o juiz é vítima, é acusador, é julgador. Não existe. Enfim, é mais um dos argumentos de que eu quero trazer, que esse inquérito é ilegal, justamente porque viola
o princípio do sistema acusatório. Tá? Um terceiro argumento que eu tenho é um pouco mais polêmico, e eu quero entrar nessa área para a gente poder polemizar um pouco aí o debate. No meu modo de ver, esse modus operandi que o Supremo vem adotando, para mim, é claramente político. Ele tem claramente o poder de tentar atrapalhar o governo federal. No meu modo de pensar, isso está claro. Isso está claro. Tá? E aí, o que acontece? A gente vê que, pelo simples fato de você fazer uma crítica contra o Supremo Tribunal Federal, você passou a virar investigado. Os ministros do Supremo são pessoas públicas. Eles são passíveis de críticas. Óbvio. Críticas é uma coisa. Ameaças é outra coisa. A gente não pode também generalizar. Ameaça é uma coisa, criticar é outra. Mas tem casos, tem investigados que só pelo fato de ter criticado o Supremo já estão sendo investigados pelo inquérito. Tá? E aí, eu vou trazer aqui uma frase de um ex-presidente da República muito conhecido, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, todo mundo conhece, né? Condenado em segunda instância. O Lula criticou recentemente o Supremo Tribunal Federal por ter barrado a nomeação do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Lembra que o STF também interferiu nisso? Alegando desvio de finalidade do presidente, que ele queria colocar o Ramagem lá para defender interesses, só que não tinha nenhuma prova material de que isso poderia ocorrer. Uma prova poderia... Enfim, o ministro decidiu liminarmente que ele iria barrar a nomeação. Mas eu não quero entrar nesse mérito. O Lula disse, abre aspas, não pode um único juiz da Suprema Corte tomar a atitude de evitar. Não podemos permitir que as instituições ajam politicamente. Que a pessoa, aí ele se referiu ao juiz, prove que o delegado tem um ilícito. Aí sim ele está correto. Ainda que fecho aspas, ainda que essa frase do Lula seja um pouco sem sentido, difícil encontrar sentido nas frases que ele fala, eu concordo com o Lula. O Lula, ele óbvio, ele politizou isso por conta do que ele foi barrado lá na época quando ele seria supostamente preso e que a Dilma o nomeou como ministro, justamente para impedir essa prisão por conta do foro privilegiado, né? Que no Brasil hoje, vou abrir um parêntese, no Brasil hoje, ter foro privilegiado significa ter a certeza que ele vai ficar livre. Essa é a definição mais correta de foro privilegiado, no meu modo de ver. E eu acho que isso é um bom tema para um próximo debate, hein, Vini? O que tu acha? Bom, então, vou voltar. E aí, o que acontece? O Lula criticou claramente o Supremo Tribunal Federal. O Lula também disse, naquela época, abro aspas, é um espetáculo de pirotecnia sem precedentes, querida. É o seguinte, eles estão convencidos de que com a imprensa chefiando o processo investigatório, eles conseguem refundar a República. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado. Fecho aspas. Ele chamou os ministros do Supremo de covardes. Ele disse que temos uma Suprema Corte acovardada. E como eu li agora há pouco no regimento interno, os ministros, o Supremo é representado por seus ministros. Quando você ataca o Supremo, você ataca os ministros. Por um critério aí de, vamos estender, né? Eles são representantes. Então, chamar a Suprema Corte de covarde, tudo bem, não tem problema, não tem inquérito. Agora, chamar ministro de vagabundo é crime, vira inquérito, vai ser investigado, pode ser preso. Enfim, é uma discussão. Covarde é pejorativo? Vagabundo é pejorativo? Enfim, não vou entrar nessa discussão. Mas o que eu quis dizer aqui é que são dois pesos e duas medidas. O Supremo Tribunal claramente está tentando atacar o presidente da República
atacando seus apoiadores. Como não há meios para atacar o presidente em si, vamos desestabilizá-lo atacando seus apoiadores, a sua base que o fortalece. Tá? Um outro ponto, né, supostamente o inquérito está atacando a Lei de Segurança Nacional, estão atacando o Supremo Tribunal Federal e com isso desestabiliza a soberania nacional e por isso tem que ser preso todo mundo. Vamos prender todo mundo, que é o que o Supremo decidiu. Na verdade, decidiu não, né? Que o Supremo quer chegar a esse final. Do meu modo de vista, o que o Supremo quer é prender todo mundo. Beleza. Na época, lá em 2016, quando o PT ainda presidia o Brasil, a Dilma, durante o seu processo de impeachment, reiterou várias vezes que estava sofrendo um golpe. Só lembra disso. Várias vezes. Foi para fora do país, inclusive, falar que estava sofrendo um golpe. E ela fala isso até hoje. Fora do Brasil, na Espanha, ela deu uma palestra na Espanha e disse que sofreu um golpe. Isso não é atentar contra a segurança nacional? O artigo 24 da Lei de Segurança Nacional fala isso. Mas, enfim, isso é um outro detalhe. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: para um lado, instaura inquérito, e para o outro lado não se faz nada? Verdade. Não se faz nada do outro lado? O que o Supremo está fazendo é perigoso para todo mundo, para a esquerda e para a direita. O que o Supremo está fazendo é o seguinte: eu sou o Supremo Tribunal Federal, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Supremo e não posso ser criticado. O Supremo Tribunal Federal está amordaçando a população brasileira. Está fazendo com que a população fique com medo de ir para a rua se manifestar. Isso, na minha opinião, é um claríssimo ataque à liberdade de expressão. Vou fazer uma ressalva. Liberdade de expressão, como o Vinícius fala, liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade para falar o que quiser. Você pode falar o que você quiser, desde que não atinja a honra, nem difame, nem calunie ninguém. Óbvio. Desde que o seu direito termina quando o do outro começa. E aí eu vou expor uma opinião minha pessoal sobre pessoas públicas e os crimes contra a honra, né, que é o crime de calúnia, injúria e difamação. Eu acho que as pessoas públicas não poderiam estar protegidas, vamos dizer assim, por esses artigos. Eu acho que pessoas públicas, mais do que ninguém, são passíveis de crítica. Eu, da minha casa, eu posso chamar o presidente de vagabundo a hora que eu quiser. Eu posso, no meu entendimento, eu estou sendo claro, tá? Hoje eu sei que não é assim. Tá? Eu sei que hoje tem limite. Mas eu, como eleitor, eu o elegi. Eu o coloquei lá. E hoje, se eu não concordo mais com ele, eu acho que ele está fazendo muita besteira, eu posso simplesmente falar que ele é um vagabundo e não cumpriu, é um traidor e tudo mais. Tá? Essa é uma opinião minha. Eu acho que os ministros e pessoas públicas não deveriam estar assistidas pelos crimes contra a honra. Para finalizar o meu argumento, tá? Eu reitero que sou totalmente contra a instauração desse inquérito. Eu acho que ele tem vício de origem, como eu já disse, e, por ele ter um vício de origem insanável, todos os atos praticados, né, no decorrer das investigações são ilegais. Esse é o meu ponto de vista. Quem é agora? É o Vini. É que eu queria falar que o Vinícius está mudo para mim. Pronto, acho que agora ligou. Tá me ouvindo? Sim. Estou te ouvindo. Beleza. Eu vou pegar a palavra aqui, mas antes eu só queria fazer algumas pontuações quanto à fala do Sidney. Primeiro o seguinte, né? Sobre a questão do desvio de finalidade da nomeação do Ramagem. O Ramagem, ele é amigo de um investigado pela Polícia Federal, tem foto no casamento do cara, é amigo do cara. E o chefe do Ramagem seria o pai do amigo dele. Só uma correçãozinha, não é pela Polícia Federal, tá? Pela Polícia Civil. O esquema de rachadinha é na Polícia Civil do Rio. Mas a Polícia Federal não investiga só o esquema de rachadinha, não.
o menino Flávio Bolsonaro tá até o pescoço de cagada. Não, Inclusive, tem até uma linha. Eu não estou defendendo o Flávio. Não, mas tem uma linha que investiga até a participação dele ou não no crime da execução da Marielle Franco. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o Ramagem é amigo de um investigado pela Polícia Federal e esse amigo seria filho do chefe dele. Então, se isso não é desvio de finalidade, meu amigo, macacos me mordam. Porque, por muito menos, o Gilmar Mendes canetou lá dizendo que o Lula não poderia ser indicado como ministro da Dilma para não ter foro privilegiado. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria dizer é o seguinte: a canetada do ministro cabe recurso no plenário. Mas, Vini, eu não disse que o ministro estava errado em barrar a nomeação. Eu não disse que ele não estava errado. Eu só falei que foi um ato do Supremo Tribunal Federal contra uma interferência no Poder Executivo. Foi isso que eu quis mostrar. Eu não entrei no mérito do... Disse, mas não foi uma intervenção do STF. O STF foi provocado por alguns partidos políticos que têm representação para poder entrar com um tipo de ação dessa, e na provocação, por um sorteio, caiu na mão do Alexandre de Moraes, e como Alexandre de Moraes já está sendo visado pelos bolsonaristas por estar decidindo coisas desfavoráveis ao governo, inclusive é o relator do inquérito do fake news, as pessoas entendem que há uma perseguição, mas não tem nada a ver. Ele foi provocado e ele tem que decidir. E a canetada dessa provocação cabe recurso em plenário. Então, não é uma intervenção do STF. Nesse momento, não há uma intervenção do STF nessa decisão de desvio de finalidade. Não vejo assim mesmo. E a última coisa que eu queria falar com a tua fala é que eu não acho que as pessoas públicas devem ser excluídas dos crimes contra a honra, não. Porque existem outras formas de você criticar um trabalho a não ser xingando o cara. Eu posso dizer, com toda clareza, sem medo de estar cometendo crime, que o Bolsonaro é um despreparado. Não é crime chamar ele de despreparado, e eu não estou ofendendo a honra dele. Não estou ofendendo a honra dele. Então, assim, eu não preciso xingar, eu não preciso ofender para criticar. Isso é um problema brasileiro. Esse tema de ofender, a gente acha que... de ofender a honra subjetivamente é muito subjetivo. O próprio crime contra a honra, ele é muito subjetivo. Até que ponto você ofende a honra de alguém o chamando de covarde? Para você, a conotação covarde pode ser tranquila, para mim é de boa, mas para outra pessoa não. Covarde para ele é o pior dos insultos. Enfim, é bem subjetivo isso, é muito subjetivo. Então, mas aí cabe o processo, esse processo pode ser analisado por um colegiado e tem a decisão. A gente tem jurisprudência, vasta jurisprudência, tratando sobre o tema dos crimes contra a honra. Então, a gente pode, assim, a única coisa que eu quero dizer é o seguinte: você pode criticar uma pessoa sem ofender a honra dela. Eu posso dizer que o trabalho do governador do Rio de Janeiro frente à pandemia é muito ruim, que ele não tem capacidade de governo, não tem capacidade de ação frente a essa pandemia. Eu posso falar isso. Eu estou criticando ele, eu estou fazendo duras críticas e não estou ofendendo a honra dele. Entende? Então, assim, pessoas públicas devem ser ser amparadas pelos artigos que tratam sobre os crimes contra a honra também, porque, cara, as pessoas que precisam se entender que podem fazer críticas sem ofender a honra de ninguém. Bom, agora eu quero falar sobre o inquérito das fake news. E eu não tenho como discordar do Sidney em relação à ilegalidade do inquérito, né? Porque, veja, um órgão que acusa, ele não pode ser o mesmo órgão que julga, porque isso cria um tribunal de exceção, que é uma das piores coisas que existe, né? Você ser julgado fora da legalidade. Né? A última vez que a gente viu isso foi no Tribunal de Nuremberg, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que todo mundo condenou os nazistas, porque não teve julgamento. E aí, o que eu digo, julgar, os nazistas deveriam ser condenados? Lógico, mas toda pessoa merece um julgamento individual e justo. Até as pessoas que cometem o crime hediondo. E não foi isso que aconteceu lá. Exatamente. E isso não pode acontecer aqui.
Isso não pode acontecer aqui, e esse inquérito tem um vício de origem, como o Sidney muito bem explicou aqui, né? Então, o que eu quero dizer é que, para abrir um inquérito, o juiz deve ser sempre acionado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. O Ministério Público é quem detém a competência para fazer investigações. E cabem a esses órgãos propor as medidas investigativas, né? Se o órgão que é acusado é o que julga, como disse essa frase que eu vou dizer agora, é a frase do ministro Marco Antônio Melo, ele falou no voto dele essa frase: se o órgão que acusa é o que julga, não há garantia de imparcialidade. Ele está correto. Só uma correçãozinha, tá Vini. O Marco Antônio Melo é o que trabalha com a gente, é o Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio? Tem razão. O Marco Antônio Melo é o que trabalha com a gente. Eu confundi os nobres juristas aqui. O nosso advogado 0.4. Mas vamos lá. Então, o Supremo está fazendo o julgamento todo com base no regimento interno, né, do Supremo. O regimento interno, ele não tem força para mudar uma legislação. O que o STF está fazendo, trazendo aqui um exemplo esdrúxulo, porque com exemplos esdrúxulos a gente consegue ser um pouco mais claro, né? É como se o Congresso Nacional editasse um regimento interno dizendo que é para instaurar, que para fazer a instauração de um impeachment ou para aprovar uma medida, uma emenda constitucional, só é necessário 5 deputados e não precisa de voto da maioria, sabe? Isso o regimento interno, ele não pode legislar. Imagina você e na verdade para você ter aí uma emenda constitucional, você precisa de 3/5 dos votos, mais ou menos 60% dos votos. Imagina que de 524 deputados, 520 e poucos deputados aí, eu fizesse lá 513. Um regimento interno dizendo que agora eu só preciso de 5. Só preciso de 5 votos para emendar um artigo na Constituição. É uma coisa muito absurda. Então, a gente não pode se basear na legalidade de uma investigação por um regimento interno. O regimento interno, ele nada mais é do que um conjunto de regras estabelecidas para regulamentar o funcionamento de um determinado órgão. Um exemplo aqui trazendo para a nossa vida é como se o regimento interno fosse uma ata de assembleia de condomínio. É quase isso. E a base toda do inquérito está baseada nessa ata de condomínio do STF. Ou seja, é meio que absurdo. Entende? Então, no caso do Supremo, o regimento interno determina como é que é o procedimento para o julgamento de um processo, que é levado para apreciação do tribunal. O Tribunal Regional do Trabalho tem um regimento interno, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem um regimento interno, todos esses tribunais têm um regimento interno. Imagina se todo tribunal desse resolve fazer, através de um regimento interno, um inquérito sobre qualquer coisa. Né? Então, está havendo aí uma usurpação de competências constitucionais, né? No caso da investigação, essa atribuição é reservada aos membros do Ministério Público e, por conta disso, tem esse vício de origem. Né? O Fachin se posicionou no sentido da abertura de inquérito, porque ele entendeu, né? Ele diz que o inquérito atendeu à Constituição, mas decidiu aí por impor limites no objeto da investigação, ou seja, nem eles mesmos, os votos que autorizaram a continuidade, eles têm algumas coisas nesses votos que são bastante contraditórias. Ou seja, ele é a favor do inquérito, mas ele impõe limite. E qual foi o limite que ele impôs nessa investigação? Ele disse que o inquérito pode continuar, desde que seja com a participação da Procuradoria-Geral da República e que os advogados e investigadores tenham acesso lá às provas incluídas no processo, que essas provas hoje são sigilosas. E ele ainda pede a exclusão de opinião pessoal, desde que provado que essa opinião pessoal não é financiada. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, pode continuar com o inquérito, mas chama o Ministério Público, que é para dar um sopro de legalidade para isso aqui,
E deixa o advogado das partes aí que estão sendo, para eles poderem ter acesso aos autos aí das investigações, porque manter esse sigilo torna mais ilegal ainda. Nem o advogado da parte pode saber por que ele está sendo investigado, né? Aí agora, essa me chamou a atenção. O Dias Toffoli, que é o presidente do tribunal, e o cara que instaurou o inquérito, ele disse que esse inquérito trata de prerrogativa de reação institucional. Eu quero perguntar para os meus amigos juristas o que eles entendem ou se eles já ouviram falar em prerrogativa de reação. Ele está dizendo que o tribunal tem prerrogativa para poder reagir a uma ameaça. O problema é que não é nem ameaça. O que mais incomodam os ministros aí, na verdade, são as pessoas esculachando os ministros aí, falando mal deles, dizendo que eles julgam muito errado, que não sei o que e tudo mais. Então, ele entende que existe uma prerrogativa de reação necessária a uma escalada de agressões cometidas contra o tribunal e aos membros do tribunal. E que essa prerrogativa de reação se deve à inércia e complacência dos que deveriam adotar as medidas para evitar esse aumento de número de intensidade dos ataques ao STF. Bom, existe alguma coisa na legislação brasileira dizendo que quando eu falar mal do STF, alguém tem que vir aqui e me dar um freio? Isso não existe. O que o Alexandre de Moraes falou no voto dele faz muito sentido. Teve uma pessoa aí que escreveu que sabia onde moravam, onde os filhos deles estudavam, sabia quem eram os empregados deles e iam matar todo mundo. Isso é crime de ameaça. E o crime de ameaça deve ser analisado pelo Ministério Público de onde essa ameaça aconteceu. Não é nem o Ministério Público Federal. Crime de ameaça é um crime comum, não é um crime federal. Esse crime comum deve ser analisado sob a ótica do Ministério Público Estadual. Então, vamos supondo que a Sarah Winter tenha feito esse tipo de ameaça em Brasília, quem tem que atuar nisso é o Ministério Público do Distrito Federal, e não o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República tem outras atribuições. Então, assim, em todas as nuances, esse foi o voto que eu trouxe aqui foi do Dias Toffoli, mas nos outros ministros também tem coisas assim meio que a gente nunca ouviu falar, e nem essa tal de prerrogativa de reação, coisa que eu nunca ouvi falar. Sinceramente, eu nunca ouvi falar em prerrogativa de reação. Eu não sabia que alguém tinha a prerrogativa de poder reagir, a não ser, sei lá, um animal acuado. Esse reage intuitivamente. Mas enfim, assim, não tem como dizer que esse inquérito é legal. E não é legal. Eu quero ver até onde isso vai, porque isso pode trazer algumas consequências, não para o país, mas algumas consequências individuais, sabe? Pode prender alguém, pode fazer com que a pessoa perca alguns direitos. E aí eu quero ver depois como é que as pessoas vão fazer, como é que o sistema jurídico brasileiro vai fazer para reparar essas pessoas que estão sofrendo essa ilegalidade. Eu quero ver até onde isso vai. Na minha concepção, eu acho que isso não vai dar em muita coisa não, sabe? Apesar dessas prisões aí que estão fazendo, eu também preciso confessar que eu não consigo ficar triste com esse inquérito, porque é bom ver esse pessoal que está passando um pouco do limite tomar uma porradinha, mas eu não posso ser torcedor, entendeu? Eu não posso ser torcedor. Eu não posso dizer que eu fiquei infeliz quando essa menina Sarah aí foi presa. Não dá para dizer que eu fiquei triste. Eu não fiquei triste. Mas assim, aqui por dentro eu falei, pô, sacanagem, ela tá sendo presa, mas é legal. Mas, pô, legal, ela tá sendo presa, mas eu sei que é legal. Enfim, não vou dizer que eu fiquei triste, não. Mas essa ilegalidade precisa ser contida, né? Porque, como o Sidney falou, o que o STF está fazendo hoje pode se virar contra quem está rindo, como eu aqui, daqui para frente. Porque a gente sabe que as questões das fake news,
elas não são exclusividade dos apoiadores do governo. A gente tem fake news dos dois lados. E uma coisa que me causa estranheza é que, do outro lado, ninguém foi indiciado. Né? A gente teve aí uma CPI para analisar as fake news, e um dos convidados lá pela CPI, quando foi perguntado se ele realizava disparos de mensagem financiada pelo governo Bolsonaro, ele falou: faço, mas faço para o seu partido, apontando para o deputado do Partido dos Trabalhadores, do PT. Falou: faço disparos de mensagem automática financiada, mas por vocês. E aí foi um rebuliço danado, que queriam acabar com a CPI, manda esse cara embora, que esse cara tá maluco, ele não pode falar isso, coisa mais. Então, assim, as fake news precisam de um freio, mas esse freio precisa ser feito de todos os lados. O que hoje estão fazendo com o governo pode ser feito com o próximo governo que seja de esquerda. E esse governo, depois, qual será o argumento dessas pessoas para dizer que o inquérito feito pelo STF e julgado pelo STF é ilegal? Porque a gente pode abrir um precedente muito perigoso. Estou te ouvindo não, Cid? Cid, tá mudo. Desculpa, gente, agora está me ouvindo. Vou passar a palavra para você já, Evandro. Me dá só um minuto, só falar com o pessoal. A gente vai debater os comentários de vocês, tá? Eu vou passar a palavra agora para o Evandro. Podem ir comentando aí que em breve, na sequência, a gente vai falar aqui os comentários que vocês estão colocando aqui. A gente vai debater com vocês, né? Que a nossa página chama. Vem debater com a gente. Mas às vezes aqui no calor do nosso debate, a gente começa a falar e acaba não observando os comentários ali. Mas a gente vai trazer esses comentários para o nosso debate aqui e a gente vai rebatê-los, tá ok? Vamos lá, Evandro, pode contrapontuar aí. Eu queria deixar aqui meu profundo respeito a vocês, porque vocês têm um conhecimento de lei muito mais do que eu. E agradecer novamente vocês terem feito esse convite ao canal de vocês, tá? Mas eu tinha as coisas que eu venho pensando em falar. Aí eu tive que prestar atenção na fala do Cid, obviamente, é uma democracia. Escutar o Vinícius, que ele também me faz rir, me fez rir demais, com o modo como ele fala, por uma pessoa muito engraçada. Aí eu vou fazer umas contraposições. A questão é o seguinte: a questão da subjetividade. Falar nisso, teve um debate que a gente fez antes de começar aqui, a gente foi fazer um teste, tá, rapaziada, e você falou uma frase para mim, eu não tive nem tempo de falar. As pessoas ficam falando mal assim, eu não quero saber de política e tudo mais. Aí você tem a mesma posição que a minha. A minha eu defini de uma determinada forma. Tudo que você faz na vida é política. Conversar com a sua sogra é político. Você com seus vizinhos, a relação do com o síndico, as relações com o trabalho, tudo é um processo político. O homem é um animal político, como dizia Aristóteles. Só que as pessoas confundem isso, porque elas veem aquelas pessoas que estão lá, umas criam tumulto, elas não entendem com o linguajar, de que elas estão falando, por que votaram em determinado ponto, todo mundo tem preguiça de acompanhar. Aí tem que lembrar o Bruno Latour, né, que o francês, que fala da figura do porta-voz, que nós estamos em rede, uma grande rede, e tem nós fracos e nós fortes na rede. E eles são os porta-vozes. Eu poderia fazer uma metáfora e dizer, eles são os síndicos. Para eu e você e o Vinícius poderem trabalhar, a gente tem que votar em alguém para eles poderem representar o país. Isso não significa que a gente pare de participar. Nós temos que enviar informação, propostas, né, para eles elaborarem projetos, ideias, para eles pensarem, aceitarem ou não, colocarem projetos para ser votado e participar da vida política do país. A gente não participa, a gente vota, e vou falar um chavão, esquece quem votou na eleição passada. Então, o que eles são? Porta-vozes políticos de toda a nossa vida que é política. E agora, com a pandemia, todo mundo, se não percebeu, desculpe, aí a pessoa é burra, porque a pandemia
mostrou para todo mundo que a vida é política. Inclusive o vírus é político, porque, na verdade, ele te acertou e você tem que tomar um monte de medidas contra ele. Agora, se você não entendeu o termo político, não vou poder fazer mais nada pela pessoa. Política é tudo. Você nasceu, já recebe um tapa para mostrar que está na vida e aprendeu o que é política. Tá? Eu queria falar o seguinte, quando você fala da interpretação da lei, o Supremo não poderia... Fala, Vinícius, pode falar. Fala, Vinícius, você queria falar? Não. A questão é o seguinte, quando você fala que aconteceu... Tá. Quando você fala que a interpretação do Alexandre de Moraes, a questão dentro da casa, não aconteceu nada dentro da casa, o cara pode ir na casa do outro, tem leis que fazem com que você possa ir ou não. Mandato, você emitir um mandato para poder ir na casa da pessoa, para procurar alguma coisa que ela tenha cometido um delito. Assim, indicativos de delitos que você vai lá fazer busca e apreensão, talvez até faça a prisão ou uma coerção coercitiva, né, nesse caso. Eu entendo a vida, Sidney e Vinícius, como que as leis, como tudo na vida, é subjetivo. E as pessoas se dividem em pessoas que acreditam que a vida é objetiva. Tem gente que fala assim, eu sou da área de humanas. Outro fala, eu sou da área de exatas. Assim, eu acho o seguinte, eu estou vivo e aprendo qualquer coisa. São pessoas que são da área de humanas e outras pessoas que são de exata. As disciplinas não são de nenhuma área. Se não fosse assim, eu me formei em psicologia e sociologia, eu aprendi química, lembro da tabela periódica, sei matemática, aí então eu seria o extraterrestre? Não seria o extraterrestre. É porque eu me interesso em várias coisas, vários valores. Você começa a falar, a pessoa começa a falar de história, adoro história. O cara pergunta, você é professor de história? Mas não, eu gostava muito de história, era excelente aluno no colégio. O meu projeto de mestrado está inserido várias coisas de biologia, porque eu entendo muito bem biologia. Vem um assunto, me interessa, eu falo. Por que eu estou falando essa questão toda? Não é para falar de mim, é para falar da questão da subjetividade. As pessoas entendem o mundo como objetivo, e o mundo é subjetivo. Existem práticas, não existem pessoas, disciplinas teóricas e disciplinas exatas. Existem práticas teóricas e práticas exatas. A lei que vocês estão falando, ela foi construída ao longo do tempo. Em 1600 e pouco, 1614, foram terminando na Europa o julgamento assim, absurdo feito pelo povo. Enforcamento, cavalos que você amarrava pessoas e dilacerava as pessoas, colocar as pessoas na fogueira, e foram acabando com os tribunais de inquisições, mais do que tribunal de inquisição, porque já tinha passado o período medieval, estava terminando, e continuava as práticas de julgamento aleatório, pendurar o cara na árvore e enforcá-lo, entendeu? Você lembra o Velho Oeste americano. Só que ali no Velho Oeste já tinha o começo da lei, porque o cara tinha o absurdo, mas tinha também chamar o juiz, ser julgado e ser enforcado. Também tinha. Mas com 1600 e pouco, vocês devem ter estudado, em vários países da Europa começou o processo de se instituir a legislação, os tribunais. Acabar com essa questão de falar assim, é uma bruxa, é robô, vamos matá-lo. Não, vai ser julgado pelo tribunal e por juiz. Beleza. Fomos construindo as leis. Hoje a lei é uma e amanhã a lei é outra. O que significa que a lei é subjetiva. Se fosse exata, a gente elaboraria um documento e ele seria para sempre, daqui para sempre. Quando derrubaram a Dilma, que, desculpe, Sidney, foi golpe, o que utilizaram? Utilizaram no dia seguinte, a pedalada, a suposta pedalada dela foi retirada. Acho que tivemos um problema aí de conexão com o Evandro, né? Acho que deu. Vini, está me ouvindo aí? Tô te ouvindo sim. Acho que não sei se caiu. Acho que caiu a conexão do Evandro. A conexão dele.
Deixa eu ver aqui se ele vai voltar. Só um minuto. Para ele poder concluir. Vou aproveitar esse tempinho. Vamos falar um pouquinho aqui do comentário do pessoal. O Rodrigo aqui falando da teoria dos três poderes de Montesquieu. Foi longe ele, hein? O Rodrigo foi longe. Teoria dos três poderes de Montesquieu. Foi ignorada completamente com esse inquérito. Foi tudo ignorado aqui, Rodrigo. Foi tudo ignorado no inquérito. O Supremo simplesmente... Uma coisa que eu não falei importante é que todo inquérito ele tem que ter um objeto certo e claro. E esse inquérito não tem, são fake news. O que são fake news? São notícias falsas. O que são notícias falsas? A gente sabe o que é, mas na lei não diz nada disso. Na lei não diz que é crime você botar uma notícia falsa. A lei não diz nada disso. Enfim. Então, acho que o inquérito ignorou tudo. Tudo. Bom, o Rodrigo aqui botou um textinho. O máximo de abrangência que o Fundamento 43 pode alcançar é abranger um crime praticado em meio virtual, através de sítios eletrônicos administrados pelo STF, por exemplo. Se alguém faz algum comentário de cunho ilegal, criminoso, num perfil ou página oficial do STF, numa rede social, aí sim, concordo em parte. Mas eu até entendo que essa poderia ser a maior abrangência de que trata o artigo 42 ou 43, agora não sei, do regimento. Mas a ideia desse artigo não foi isso, era caso acontecesse um assassinato dentro das dependências do STF, o inquérito deveria ser feito pelos mecanismos do STF. Se tivesse um assalto, um roubo, um sequestro, algum crime propriamente dito, com vítima, com tudo mais, dentro do STF, eles seriam os responsáveis pelo inquérito. Alguém chegar na rede social de um post do STF e dizer, vão trabalhar, seus safados, vocês estão aí fazendo o quê? Em vez de postar, vai julgar minha ação, seu bando de vagabundo. Nem isso eu acredito que seria uma questão para o STF analisar, como um inquérito. Talvez se o inquérito um dia chegasse neles, ok, deles investigarem. Mas essa abrangência é muito poder, gente. A gente está dando muito poder para esses caras. A Câmara dos Deputados tentou subir um projeto lá para impedir que uma decisão monocrática de um ministro do STF não pudesse ser maior que a força de lei. Acho que eu cheguei a falar disso aqui numa outra live. E o Bolsonaro vetou. Foi um veto presidencial. Que também nem a Câmara dos Vereadores, nem o Senado Federal voltaram no projeto de lei. Aí eu não posso nem dizer que a culpa foi só do Bolsonaro, não. Porque quando o presidente veta, os parlamentares têm força para depois aprovar o projeto de uma outra forma, sem a necessidade da sanção presidencial. Mas, enfim, deram mole. Agora o STF aí tá cheio de poder. Tem poder até para fazer inquérito. E aí, olha só como é que a coisa acaba perdendo o controle. Eles entram com o inquérito e eles começam a investigação. Aí alguém falou, o STF, você não pode fazer inquérito, não. Aí quem é que julga se o STF pode ou não fazer inquérito? O próprio STF. E aí, olha a quantidade de poder que esses caras estão tendo. Eles têm o poder para fazer o inquérito, eles têm o poder para julgar, inclusive se o inquérito é legal ou não. Cara, a gente eu sei que assim, eu não questiono a capacidade jurídica de nenhum desses ministros. Nenhum deles. Nem do Dias Toffoli, que eu sei que o Sidney não vai muito com a cara dele, o advogado do PT. Mas ele tem profundo conhecimento jurídico. Não dá para negar isso. Pode até não ter mais conhecimento jurídico que os outros, mas tem um notório saber jurídico, sim. Agora esse o que é discutível, né? O que é esse notório saber jurídico? É bem discutível. Tem razão. Acho que até hoje ninguém definiu o que é notório saber jurídico. É muito subjetivo, né?
É muito subjetivo. Você tem notório saber jurídico? O que é notório saber jurídico? Comparado ao quê, né? Pois é. Qual que é o paradigma? Qual que é o início ali? Você tem notório saber jurídico? Cara, é bem complicada essa questão. Tem um outro comentário aqui do Rodrigo, que eu quero dele e vou falo. O Rodrigo falou que era o sistema acusatório. E, além disso, não seguiu o princípio da livre distribuição, do artigo 75 do CPP e do artigo 66 do próprio regimento interno. Eu discordo um pouquinho, porque o 43, o artigo 43, diz que quando tem infração penal na sede, o presidente instaura o inquérito e designa quem vai ser o relator. O 43, ele é claro, quando tem infração penal na sede do Supremo ou na dependência, o presidente pode instaurar o inquérito e designar quem vai ser o ministro. Ou seja, aí nesse caso, o artigo também faz essa ressalva para fugir um pouco da regra do livre princípio da distribuição, mas aí vem a questão, o regimento interno pode sobrepor a lei vamos voltar um pouquinho lá na pirâmide de Kelsen. Vocês lembram da pirâmide de Kelsen? Primeiro direito. Vem as normas constitucionais, depois vem as infraconstitucionais, depois as normas regulamentadoras, e aí vai. Eu não lembro em que cadeia está o regimento. Eu acho que está lá no final. Está no quarto ou quinto. Está no quarto, lá no final. Na quarta ou quinta cadeia. É isso aí. Isso mesmo, cara. Deu um ótimo exemplo. A gente não pode fazer com que uma regra do regimento do Supremo Tribunal Federal sobreponha uma norma do Código do Processo Penal. O processo penal é soberano do regimento interno. Pelo princípio da hierarquia das leis, né? A gente tem esse paradigma, e aí, Rodrigo, vou concordar contigo. Tá? Eu falei que discordo, mas não, concordo. Com esse próprio argumento que eu dei, eu concordo contigo, porque o regimento não pode a uma norma do Código de Processo Penal. Nem da Constituição. Esse regimento está indo contra normas constitucionais, cara. Sim. A Jennifer falou que o orgulho do menino Sidney. Obrigado, Jennifer. O Rodrigo disse aqui que, salvo engano, nos dois casos, a nomeação do Lula e do Ramagem teve provocação. Sim, nos dois casos tiveram. Nos dois casos tiveram. Não sei no caso do Lula quem foi que provocou. Mas teve, porque o Supremo não poderia agir de caneta nesse caso. Aí seria uma clara interferência entre os poderes. Teve sim. Foi. Rodrigo, o Sidney está falando aqui que pode ser interpretado como insulto. Acredito que foi naquela parte que a gente estava falando do covarde e do vagabundo, né? Esses adjetivos aí. Aí depende da personalidade de cada um, né? Se o cara for brabo e eu chamar ele de covarde, ele pode ficar com raiva de mim. Agora, se o cara for covarde e chamar ele de covarde, ele pode ver isso até como um elogio, isso aí. Aí depende da personalidade do cara. Por isso que o crime contra a honra é subjetivo e não cabe... Foi o que eu falei, exatamente. Pois aí não cabe... o próprio ofendido é que deve fazer a queixa do crime. Porque eu não posso saber se você... É crime de ação pública condicionada à representação. Exatamente. Aí o Rodrigo... O Evan está dizendo que está tentando voltar aqui. Vamos ver se ele volta. A gente aguarda mais um pouquinho, vamos ver se ele volta. A ilegalidade... Aí o Rodrigo disse que a ilegalidade, não. As diversas ilegalidades. São diversas. As ilegalidades praticadas pelo Supremo nos últimos tempos. São diversas. Isso aí. O Rodrigo também disse que esse inquérito, para mim, como advogado, é um insulto. Também acho. Eu não sou advogado, mas também acho. Levando isso pela ótica, pela ótica da palavra do garantismo, né? Sendo garantista, como foi o Marco Aurélio Mello, quase que eu falei Marco Antônio Mello de novo. O Marco Aurélio Mello, ele foi garantista, ele leu a letra da lei, que é exatamente isso que a STF tem que fazer, interpretar e mais nada. E realmente, para quem vive da legislação, para quem está com isso todo dia, isso é absurdo, gente. É absurdo. Esse inquérito também é absurdo. E abre um precedente muito perigoso, cara. Abre um precedente muito... Hoje o ataque é contra os apoiadores do presidente, vamos dizer assim, friamente falando. Hoje o ataque é contra a direita. Quem garante que amanhã é a esquerda? Por que abriu-se um precedente aqui quando atacou-se a direita? A gente tem um exemplo fácil de lembrar.
E um exemplo que todo mundo vai lembrar. Quando o Rafinha Bastos fez aquela piada infame lá com a filha daquela Vanessa Camargo, né? Que ele foi escorraçado da Band, fizeram. O Evandro voltou. Para Evandro, quando fizeram todo aquele rebuliço por conta do Rafinha Bastos, o Danilo Gentili defendeu ele, falou: vocês não podem levar a sério um comediante e fazer piada com a política. Tempos depois, foi a vez de um desses, se eu não me engano, foi a Porta dos Fundos. Você lembra? Quando Porta dos Fundos foi atacado, tacaram coquetel Molotov lá na sede do Porta dos Fundos, todo mundo falou: olha que absurdo, estão tentando calar o pobre do comediante, não se pode mais fazer piada. Aí o Danilo Gentili voltou a falar. E olha que eu não sou fã do Danilo Gentili, acho que ele fala muita besteira. Acho que ele fala um bocado de coisa que eu não concordo. Mas nessa vez eu tive que dar razão para ele. Porque quando foram contra... quando começaram a reclamar que o Rafinha Bastos tinha feito uma piada de mau gosto, todo mundo crucificou o cara, ele falou: pode ser, qualquer dia desse pode ser contra vocês. E aí, quando foi contra o Porta dos Fundos, todo mundo achou um absurdo que tinham atacado o Porta dos Fundos. Então, o que está acontecendo hoje contra os apoiadores do Bolsonaro, um dia pode acontecer com os apoiadores da esquerda brasileira. Do Lula, por exemplo. Sabe? Do Haddad, da Manuela Dávila, qualquer um deles. Apesar que a Manuela Dávila ela é constantemente atacada nas redes sociais. Qualquer post da Manuela Dávila, vai alguém lá para xingar ela. É uma das pessoas que mais sofrem com isso. E eu acho que ela nem merece. Nem acho que ela seja merecedora desse tipo de ataque, não, porque ela não costuma sair da linha. Ela se mantém bem centrada no que ela fala. Mas, enfim, aí é uma outra questão. E a gente já volta com você já, Evandro, para você concluir o teu raciocínio lá. Deixa eu só terminar aqui de ler o comentário do pessoal. Tá? A gente já volta com o teu raciocínio, beleza? Pode ser? Se eu souber o raciocínio, porque vocês congelaram para mim, eu não sabia o que estava acontecendo. Se era Facebook, se era internet, se era o programa. Eu fiquei falando, uma hora eu falei, vou sair, que eu não sei se vocês estão me escutando. Sair para poder entrar, então eu não sei que momento eu parei, entendeu? Não, tudo bem, sem problema. A gente já volta para você voltar com os teus contrapontos que você ia fazer, tá? Aí o Caio disse aqui: Ramagem foi condenado antes de cometer o crime. Lula foi barrado para não ganhar foro privilegiado e fugir do crime. Eu acho que os casos são um pouco diferentes do Ramagem, né? O Ramagem tinha, assim, uma suspeita só, porque ele era amigo, não sei o que lá. O Lula não. O Lula já era investigado, já tinha uma ação penal contra, e todos os indícios... Faltava pouco tempo para o julgamento dele. Faltava, acho que 2-3 dias. Eu acho que o Evandro é apoiador do ex-presidente, isso ficou claro, o Evandro é apoiador do ex-presidente, não vejo problema nenhum, respeito a opinião dele, e eu acho que até, eu não sei se o Evandro vai concordar, mas eu acho que ficou claro para todo mundo que a indicação do Lula para aquele cargo de ministro foi simplesmente para ele ganhar foro privilegiado e fugir das investigações. Eu não sei se o Evandro concorda, Evandro. Você concorda com isso? Na verdade, eu queria falar... antes de eu falar concordo ou não concordo, só fazer uma explicação. Cai na questão do Moro ter feito... vocês estão falando muito de ilegalidade, dele ter feito o áudio que deveria terminar 11h30, foi terminar, sei lá, 1h30. Ele falou que tinha encerrado. Essa questão de atacar a figura do presidente, aí ele usou, não, porque eu estava investigando o Lula. Ele grampeou uma presidenta, e essa palavra negodeia, e está no dicionário, tá? Vocês procurem. Presidenta existe. Nós caímos num país tão ridículo que a presidenta era atacada porque alguém chamava ela de presidenta, entendeu? Então eu queria deixar claro que a presidenta é presidenta mesmo. A Carmen Lúcia até falou assim: eu prefiro ser chamada de presidente, que nem vou falar da Carmen Lúcia.
Ela andou muito atrás do Lula para poder pegar aquele cargo. Então, é o seguinte, quando você fala assim, na verdade, foi legal, ele começou a reclamar na ligação telefônica, que ainda há o vazamento, outro crime do Moro. O Moro é cheio de crime. Ainda ele vazou o áudio. Vocês concordam que é crime. Aí ele vaza o áudio, vai para todo o jornalismo, beleza. Aí vamos questionar. Naquele áudio tem o seguinte, o Lula reclamando, e dando a entender que ele está sendo perseguido pelo Lula. Vai caindo quem acha que foi perseguido ou não. Ponto. Aí dá a entender. E a Dilma chega e fala para ele, e aí, você, eu sei que você quiser, está tudo à disposição aqui. Ela dá a entender claramente que ela estava oferecendo o cargo para ele. Ela dá a entender, exatamente. Estava oferecendo o cargo. Ele pegando esse cargo, ele teria foro privilegiado. Só que só aconteceu esta parte do diálogo. Virou um inferno, como tudo. O Romero Jucá falar, vamos dar lá um golpe com o Supremo, com tudo, ninguém ficou incomodado com isso, entendeu? Todos os áudios vazados, o Intercept vazar tudo do Moro. O Moro, que, na verdade, vocês que são da lei, falando de legalidade, um cara que chega, que é juiz, e fala com promotor de acusação, manda grampear o escritório dos advogados. O Moro é cheio de crime. Eu posso falar aqui que manda ele me prender, que eu vou lá e vou. Está tudo documentado contra o Moro. A verdade, só está cheio de crime. Ele vai lá, ele admitiu que os áudios estão corretos, mas tudo mais. Fizeram, na verdade, como se chama mesmo, gente, que eu fiquei até nervoso. Fizeram a verificação, mas não a palavra que eu quero. A verificação dos áudios, foi comprovado que os áudios são verdadeiros. Perícia. A perícia, me faltou a palavra perícia. Então, fizeram a perícia dos áudios, os áudios são verdadeiros. O cara coaduna com a promotoria, manda grampear o escritório do advogado para saber. Eles vão se defender assim, é assim que nós vamos incriminar. Então, o Moro comete vários crimes e abre a porta para implementar o golpe, retirando o Lula com 40% de intenções de voto, além de pularem 200 e poucos processos, para quê? Para poder prender o Lula em segunda instância. Ele era a única pessoa que podia derrubar o cavalo paraguaio, porque à época, eu lembro somente um jornalista que me falta o nome agora, ele vinha falando lá desde 2010, cuidado com o Bolsonaro. O Bolsonaro fechou acordo. Olha o barulho aí. Passou uma moto Já em algum foi, lugar. passou uma motoca aí. Não tem problema não. Isso aconteceu esses dias na CNN Brasil, aconteceu isso, eu vendo o debate da CNN, passou uma moto lá com essa barulheira toda. Aconteceu a mesma coisa, fica tranquilo. E todo mundo. Quer dizer, o Moro chega e abre caminho para o cavalo paraguaio, que eu anotei aqui para não ter que ficar tentando lembrar, fiz uma colinha aqui de algumas questões. Quer dizer, envolvido no golpe estavam os Estados Unidos, ele chegou e assinou para os protestantes, mudou a religião dele, em teoria, ele muda a religião dele, vira protestante, por quê? O protestante tem 40% de protestante no Brasil hoje em dia. O Crivella nunca conseguia, porque ele ficava em 25%. Como a Globo News mudou o canal dela para atacar totalmente. Quem quer atacar o PT, fica. Quem não quer, vai embora. Tá? Tereza Cruvinel está no 247. Aí o que acontece? Ele montou aquela equipe Merval Pereira, Cristiana Lobo, para ficar Cristiana Lobo para falar de política econômica. Antes, acho que ela falava do aniversário da filha da Xuxa e do Latino. Mas, de repente, ela recebeu uma promoção incrível e foi ser analista de política econômica. Virou assim. E foi ler os textos lá da rapaziada, os textos que dão para ela. Beleza. Aí o que acontece? Atacaram, criaram, a mídia criou todo golpista, criou todo o ambiente para o golpe, dizendo que houve roubo. Vocês pegaram a parte que estava falando do julgamento do Lula ou foi cortado? Não. Não Vocês pegaram essa parte? Não, porque assim, eu falo, o julgamento do Lula, de inconstitucionalidade, foi pulado vários processos, o Moro chegou, se prestou aquele papel chulo e tosco de chegar para uma pessoa de quarta série e apresentar
um documento rasurado. Ele apresenta isso para o Lula, parece ficção, mas é verdade. Aí ele apresenta para o Lula e o Lula faz uma pergunta: o senhor sabe de quem é esse documento rasurável? Aí o Moro, com aquela capacidade de eloquência incrível, falou: não. Assim, a eloquência de um pato. Aí ele fala que não. Aí, beleza. Aí ele fala assim: então o senhor pode devolver, que quando o senhor descobrir, e a Polícia Federal, o senhor pode guardar esse documento, conseguir descobrir, me interessa saber. Nisso ele manda, pela primeira vez, o Moro ir para algum lugar, entendeu? Ou tomar em algum lugar, desculpa a expressão, entendeu? Dentro da lei, porque o juiz não podia se prestar um papel desse. Continua o depoimento, ele sempre cerceando o Lula a falar, cortando, sendo grosso, grotesco. Aí ele mostra um recibo em branco. E o Lula: nunca vi esse recibo. A Polícia Federal pode ter posto, qualquer pessoa pode ter posto, dentro da casa dele, ou pode nem ter posto na casa dele. Apareceu na mão do Moro, um documento em branco. O Lula, que só tem a 4ª série, pergunta: esse recibo está em branco, sem assinatura? O Moro, eloquente novamente: é. Aí ele falou: então, se o documento não tem a assinatura, o senhor pode guardar. E aí o Moro guarda de novo e fica calado, porque ele não tinha nada para falar, porque ele não podia ter mostrado aqueles 2 documentos para o Lula. E aí ele prende o Lula porque, por convicção de prova. Você que falou de terminologia, Sidney, convicção, ele tinha convicção. Existe isso? Você prender alguém por convicção? Eu estou convicto que alguém é assassino, vou lá e prendo? Ou tenho que apresentar testemunho? Ou todos são inocentes até que se prove ao contrário? Entendeu? Eu não sei o que eu falei antes, eu falei muito antes, enquanto ninguém estava me ouvindo. Depois eu vou assistir a live para saber o que eu estava fazendo, o mico que eu estava pagando. O mico que eu estava pagando. Então, só para não perder e devolver a palavra a você, Estados Unidos estava no golpe porque queria isso. O protestantismo estava no golpe, né? Os latifundiários, o Bolsonaro conversou com todo mundo. Alguém deu a cartilha para ele: olha, nos Estados Unidos se fez as fake news, vamos seguir isso. Aí ele prometeu, latifundiário: nós vamos poder sair matando, eu vou liberar a arma, vocês vão poder tomar terra indígena, evitar movimento de negócio de sem terra, atirar em todo mundo e está tudo tranquilo. Mineradoras, em Belém do Pará, não, olha só, tem minério lá. Nós vamos matar aqueles índios, tirar eles de lá e vocês vão poder explorar. Entendeu? A Amazônia é de vocês. E o consórcio da Amazônia, que foi dado para o Mourão para agradar o Mourão. O consórcio, que esse ano passado, se desmatou mais que o último maior desmatamento de todos os tempos. E nós estamos desmatando, tá? Ele falou: plano privado, eu vou acabar com o SUS e a saúde pública. Fica tranquilo que vocês vão se dar bem. Para as escolas particulares, fica tranquilo que nós vamos destruir qualquer escola pública, que tem um grau de excelência incrível. Está mostrando aí a Fiocruz, mostrando destaque, a UFRJ, só não são aproveitadas. Mas acontece que o doutor, claro, é bancado pela sociedade, ele recebe bolsa, ele vai parar na Alemanha, ele estuda e traz aquele saber de volta. Traz o saber de volta e nós estamos na ponta em vários setores da sociedade. Beleza. Ele prometeu às empresas de saúde, aos brancos, e às empresas privadas e o capital internacional. Então, tu não passou. Quem é esse cara que está há 27 anos sem fazer, que só apresentou 2 projetos? Que é ele? Não tem a menor chance. O cavalo paraguaio veio lá de trás porque ele estava usando dinheiro de fake news, 14 milhões em WhatsApp, dizendo que tinha mamadeira de piroca, mas foi a expressão, vocês desculpa, mamadeira de piroca, dizendo que Haddad era pedófilo, ia liberar a pedofilia, entendeu? A Manuela Dávila teve vários fake news, colocando ela como cheiradora, cheia de tatuagem, como se fosse cracuda no meio da rua. Então, o cara ganhou com outro golpe. Foi golpe em cima de golpe. E é a questão que eu queria colocar, porque eu não sei o que foi o ar.
Então, ele tem o problema de caixa 2, ele tem o problema de fake news, e concordo com o Cid, quando ele fala que deve, e com o Vinícius, tem que proteger o cidadão. Tem que proteger o cidadão mesmo. Ninguém entendeu que, se o Lula estava sendo preso de modo irregular, significa que não tinha prova e foi preso por convicções, eles estavam as convicções, né? Se ele é preso por convicção, qualquer pessoa pode ser presa. Isso também vai contra toda a nossa Constituição, que tem que proteger o cidadão. Ninguém conseguia entender, fazer, eu quero que o Lula seja preso, é um desejo. Racionalmente, não podia. Se ele é culpado, ele tem que provar que ele é culpado. Se ele for culpado, eu vou chegar e vou falar, eu errei em defender o Lula esses anos todos. Porém, ninguém pode ser preso por convicção, porque senão nós três podemos ser presos por convicção. Nós temos que ser presos por provas. E eu não vi nenhuma prova no processo dele. É isso que eu queria colocar. Tá, perfeito. Perfeito. Respeitando muito sua opinião, mas eu preciso falar duas coisas sobre isso que você falou. Primeiro, Com que certeza. existe uma situação no ordenamento jurídico brasileiro que se chama livre convencimento do juiz. Se o juiz estiver convencido das provas que estão nos autos, ele pode condenar. Isso, mas se tiver prova nos autos. Se tiver prova. Não, mas aí, então, se tiver das provas que foram juntadas, o Moro ficou convencido de que aquelas provas. Ficou convencido. E aí cabe o recurso. Na segunda instância, os ministros do STJ confirmaram a condenação. Então, eu não quero discutir se o Lula é culpado ou inocente, mas ele teve um processo jurídico. O processo dele foi jurídico e seguiu a legalidade. Né? A gente não tem como provar que o julgamento do Lula foi político. Mas a gente tem muitas todos os trâmites legais foram cumpridos. Inclusive, ainda está para julgar, porque ele foi condenado em segunda instância, mas ainda falta os recursos que ele tem em terceira instância. Por isso, inclusive, que ele está... Ainda tem os amplos recursos que a nossa Constituição permite e que vai fazê-lo recorrer, e ele vai morrer, porque ele já é um senhor de idade, e não vai ser preso. Registro aqui a minha indignação contra o sistema penal que nós temos. O cara recorre, quem tem dinheiro recorre. O pobre não tem dinheiro. Ele recorre até morrer e não vai ser preso. Gostaria de falar o seguinte, pode falar. Somente uma coisa. Desculpe, Sidney, me desculpa. Está sendo julgada a suspeição do Moro também. A suspeição do Moro ia ser julgada em novembro, depois ia ser julgada esse ano, entrou a pandemia, Gilmar Mendes decidiu que, na verdade, o julgamento só ocorrerá quando não houver mais o julgamento virtual. Ele quer o julgamento presencial, porque é um caso muito importante, a suspeição do Moro. Mas eu pensei que o Cid ia falar que ele vai morrer antes de virar presidente novamente, mas ele está falando que ele vai morrer antes dele ser julgado culpado. É uma questão de ponto de vista. Mas, até porque ele tem pelo menos aí 8 anos sem ser presidente, né? Porque ele foi condenado em segunda instância e pela lei da ficha limpa ele tem que ficar pelo menos aí após a condenação lá. Se eu não me engano, é após o trânsito em julgado da condenação, ele fica 8 anos inelegível. Se eu não me engano, esse é o conteúdo da lei. E a lei dele a sentença dele ainda não transitou. Então, mas falta ser julgado se houver a esperança. Se houver a suspeição do Moro, o processo dele não é anulado. O processo dele volta a estaca zero. E com isso, sim, ele volta a ser ficha limpa, ele está elegível. Não significa que o processo vai continuar correndo e que ele volte a ser condenado em primeira instância, condenado em segunda instância e possa recorrer de novo ao Supremo Tribunal Federal. Mas se houver a suspeição do Moro, com a suspeição do Moro, volta tudo a estaca zero. É aquilo que eu falei no início. Isso é um vício insanável. É como o inquérito
fake news. É um vício insanável. Tudo que aconteceu depois disso, se um juiz é suspeito, todos os atos são nulos. Nulos. Todos os atos Exatamente. praticados por ele são nulos. Todos os atos, desculpe, só para complementar exatamente a tua fala, todos os atos praticados por ele, quer dizer, todos os atos que ele teve acesso, que ele participou. No caso do Moro, ele participou de todos. De todos, exatamente. Mas aí não significaria que o processo, que a ação penal seria extinta, porque as investigações são feitas pelo Ministério Público. Não, então, os atos... Os atos do magistrado. Vamos falar de outra maneira. Vamos usar uma metáfora. Só para explicar para o pessoal, porque é uma questão de legal, existe o ato anulável e o ato nulo. A gente fica um semestre na faculdade de Direito para aprender isso aí, eu vou tentar explicar em 1 minuto. O anulável é o que você pode anular no decurso do processo. Quando o ato é nulo, ele perde todos os efeitos, ele volta para o início. O anulável, ele perde aquele efeito, o resto você aproveita. Agora, se o ato for considerado nulo, aí ele volta lá para o início. É isso. Então, o que acontece? Mas quando você concorda comigo, eu cometi um crime, supondo que eu tenha cometido um crime, eu estou lá, ainda vai ser julgado. Houve a suspeição do juiz. Quando voltar para lá, vai começar tudo de novo, eu ainda não fui julgado, eu estou com legitimidade eleitoral. Não, a condenação é nula. Sim, eu não fui condenado. Concordo comigo. Então, se julgar a suspeição do Moro, ele automaticamente o Lula está elegível. A esperança do lulopetismo hoje é esse processo. A esperança do lulopetismo hoje é esse processo de suspeição do Moro. Vou dar a minha opinião aqui sobre ele, eu li a respeito, eu acho muito difícil, Gilmar Mendes, ou o plenário do Supremo decidir que o Moro é suspeito nesse caso. Eu acho muito difícil isso acontecer. Mas, vindo do Supremo Tribunal Federal... O voto, você já sabe a opinião de cada um. O Moro ele vai ser julgado como suspeito. É só você pegar cada um dali e começar a ver as opiniões que eles deram, que você vai ver que você vai saber o voto de cada pessoa. Eu vou citar um comentário da Yasmin aqui. A Yasmin falou que... Deixa eu achar aqui onde é que está. Tem ninguém me xingando, não, né? Que eu li parte, aí caiu. Eu voltei. Fica tranquilo, ninguém vai te xingar, nem me xingar porque apoia o Bolsonaro, nem te xingar porque apoia o Lula. Fica tranquilo. Porque a gente está fazendo democracia exatamente isso. Exatamente. Só uma coisa. A falta de democracia, você falou, o cara fala, falta de democracia, o cara chegar para o repórter e falar, cala a boca. Aquele repórter tinha todo o direito de falar, cala a boca você, porque ele sendo presidente, ele não poderia, sendo presidente, pior ainda, ele quer falar assim, eu vou falar e não existe democracia. Você está falando que ele discordou de mim, cala a boca. O Bolsonaro é igual o Bolsonaro é igual o seguinte, ele morre pela boca. Se eu fosse jornalista e falasse assim, cala a boca você, eu estaria preso? Não. Ninguém. Aquele repórter deveria ter reagido. Mas a questão é mais... A gente tem que falar o que aconteceu. É mais corporativista do que... Porque eu tenho certeza que todos aqueles repórteres que ficam ali na frente... Exatamente. Ou então de ser transferido para fazer o que a Cristina Lobo fazia antes. Cobrir a festa da Xuxa. Vai fazer na Amazônia, ver a festa do boi. É isso aí. O medo é esse. Sem discriminação contra a Amazônia. Sempre que, na verdade, a gente sabe que o Tratado de Tordesilhas está até hoje. A gente tem um desconhecimento, várias pessoas viajam, mas a gente viaja muito pelo litoral, vai do sul até o Nordeste, e temos um desconhecimento. Eu fazia uma brincadeira, pessoal, não fique com raiva, uma brincadeira. Depois eu vi comediantes hoje em dia fazer, eu falei, roubaram minha piada. Minha piada era muito mais antiga. Eu falava que o Rio Branco não existia, a capitão do Acre, o Acre não existia. E toda vez que a Rede Globo fazia uma filmagem, ela mostrava a estátua do rapaz lá da Independência e alguém dando entrevista do lado da estátua. Eu falava que isso aqui ficava em Vargem Grande, ali no estúdio da Rede Globo. Botava uma galera na praça, filmavam e diziam que era Rio Branco, que o Acre não existe.
E aí a piada que o Acre não existe, o Afonso Padilha, outros comediantes estão usando de montão. Mas por que essa piada? Pelo nosso desconhecimento, a gente lê e tudo mais. Eu tenho um amigo de Belém do Pará, ele veio para o Rio, se formou aqui, voltou para lá, e me contava muito sobre Belém do Pará. Mas você sabe sobre a Amazônia? A gente conhece Rio Branco, a gente conhece Rondônia e Roraima, a gente conhece o Tratado de Tordesilhas, de Visão para cá, entendeu? Aliás, eu sempre falava uma coisa que eu queria deixar gravado aqui. Eu sempre falei, os Estados Unidos, que é imperialista, esqueceram o Brasil nas nossas mãos, porque por pouco, se não fosse a Cordilheira dos Andes, a gente parou antes que tinha a Cordilheira dos Andes, senão o cara continuava, ia embora, e a gente ia até o Pacífico. Nosso país é continental. Daqui a pouco alguém percebeu, caramba, nós deixamos cara com ouro, água, com floresta, com tudo lá. Assim, nós temos que tomar que são, na verdade, uma grande reserva que existe. E outra coisa, há mais de 20 anos eu falava, base de Alcântara, nem os militares foram pressionados, o americano chegou na ditadura militar e falou, queremos a base de Alcântara. Os militares falaram, e vocês vão dar o que em troca? Troca de tecnologia? Aí eles falaram, não, queremos a base de Alcântara. Que eu sei que vocês são pessoas cultas, você sabe que é o menor espaço entre a Terra a linha do Equador e o espaço, gasta menor combustível, reúne as maiores condições climáticas ao longo dos anos, que dá 280 e poucos dias, se eu não estiver enganado. Alguém pode me corrigir aqui no chat, a gente não pode gravar tudo, né, gente? Talvez 288 dias de climas favorável em média. Quer dizer, tudo é favorável para o lançamento. O Bolsonaro entregou. Eu fiquei gritando que o aquífero do Guarani ia ser entregue. Agora nós estamos com a polêmica da água. Aí, a SEDAI, para ser entregue. Toda a Europa está reestatizando os serviços fundamentais. E a gente está querendo entregar saúde, está querendo entregar água, e água é vida. Água é vida. Entregar água, entregamos a base de Alcântara, estamos queimando a floresta amazônica. Esse é o pior governo da República. Nem a ditadura militar, apesar da tortura, que foi uma coisa indizível, inefável, um absurdo. Não vão tentar nem excluir as pessoas que são torturadas. Estão tentando tirar as garantias das pessoas que foram torturadas, porque aquilo foi uma revolução, não foi um golpe. Então, mataram, torturaram, estão querendo tirar as pensões das pessoas. Então, nem na ditadura cedeu a base de Alcântara, nem na ditadura tirando, quer dizer, eu não sei se posso pôr isso do lado, tá? Eu peço desculpa. As mortes, houve mortes dos dois lados, mas tortura, nesse governo não teve tortura, mas esse governo, a configuração, se ele torturar alguém, aí ele já dispara em tudo aqui no Brasil, porque é o pior governo que eu já vi da República. Isso desde do Deodoro até agora. É isso. Eu acho que eu nem vou falar mais nada. Desculpa te interromper aí sobre a questão. Você abominou tanto aí as torturas, e concordo plenamente com você. Para mim, uma das piores atrocidades é submeter alguém à tortura física e mental, ainda por cima, psicológica. Mas a gente também tem que citar os casos dos justiçamentos que os guerrilheiros promoviam contra quem era supostamente traidor na época do regime. Mas não vou roubar a palavra, não. Vai falar assim, de 10 segundos. A questão é o seguinte: quando em qualquer país do mundo, se você se caracterizar e você considerar que é uma ditadura, a reação é normal, entendeu? Assim como Getúlio Vargas implantou a ditadura, e aí o Prestes teve que lançar a marcha dele, da esperança. O Prestes pegou a esposa dele, a Olga Bernário, né? Se não me engano, eu li o livro, tudo agora aquele livro, Bernário, né? E entregou para os nazistas, e ela morreu lá na Câmara de Gás. Então, o que acontece? E, ao final, o Prestes, devido às forças tão reacionárias que existiram, o Prestes acabou
ainda apoiando depois o Getúlio Vargas. Olha só, eu não sei como é que esse cara teve estômago para isso, mas ele ainda acabou apoiando depois para poder impedir forças isso. Eu acho que ele morreu com 90 e poucos anos de idade, o Prestes. Então, desculpe devolvendo a palavra que eu roubei, peço perdão. Não, é só isso, porque você falou da tortura praticada pelos militares e tudo mais, enfim, por relatos de guerrilheiros da época e tudo mais, tiveram torturas, a gente acredita que sim, deve ter tido sim, mas também eu falei um pouco das torturas e dos assassinatos que os próprios guerrilheiros faziam entre si, que foi chamado depois de os casos dos justiçamentos, que eles se justiçavam quando simplesmente achavam que um deles estava traindo o movimento, ele era torturado para dizer se de fato era traidor, simplesmente suspeitava, tá? E a gente falou aqui no debate sobre os tribunais de exceção. O que os guerrilheiros faziam entre si eram tribunais de exceções para justiçar os membros, amigos, que supostamente os traía. Se houvesse um mínimo de suspeita de traição, era justiçado. O próprio Che Guevara fez muito isso, ordenou muito justiçamento contra guerrilheiros que o apoiavam e que supostamente os traíam. Mas eu acho que isso é um tema para um outro debate, que entra muito no viés ideológico, político, e a gente já está aqui com bastante tempo de live aí, acho que quase chegando a 1h40 de live, já está chegando a hora de encerrar, né? Já ficou bastante longo. Eu poderia falar somente mais uma coisa? Claro, fica à vontade. É porque nessa coisa de ter caído, e eu fui seguindo pautas que vocês falaram, coisas que eu queria dar o contraponto, aí eu não falei numa questão, é rápido. O liberalismo, né? O liberalismo, a mínima atuação do mercado. Depois veio o neoliberalismo. É muito fácil. Depois que você é milionário, aliás, 1% da população mundial que são realmente milionários. Tem várias pessoas que acham que estão na camada errada, na classe social errada, né? Aquela brincadeira do pobre de direita. Então, o que acontece? 1% da população mundial é realmente milionária, mas tem um monte de gente que se acha milionária. Aí, o que acontece? Aqui no Brasil, o negócio quem ganha R$5.000 é milionário, o pobre acha isso. Aí veio o neoliberalismo, que é a exacerbação do liberalismo. É o Estado mínimo. O Estado mínimo que eles querem, na verdade, é que o Estado praticamente não exista. Não exista. Ele tome todas as forças, saúde, educação, tudo fique na mão deles. E eu não sei nem mais qual a função do Estado pela política neoliberal. Porque, na verdade, quando tiver uma coisa que necessita que não envolva dinheiro, por exemplo, cuidar de uma pandemia, aí eles vão assim, não, pô, quem tem que cuidar disso é do Estado, o Estado maior, tá? O Estado maior. Aí eles pulam fora, porque tudo neles tem a ver com o dinheiro. Então é muito fácil, depois de você ser milionário, você querer que o Estado não se meta em nada e eles decidam sobre a vida. Assim como as companhias de ônibus, que você vê que até hoje não está solucionado, que tiveram vários acordos para formar o BRT, as empresas vai matar a sua linha, mas você vai ter uma concessão aqui e continua a bagunça, porque nada. A verdade, eu queria dizer que para as pessoas aqui vão ficar falando, esse cara é de esquerda, eu trabalhei agência de publicidade durante 16 anos. Eu conheço a direita e a esquerda como ninguém. O Estado corrompeu o mercado corrompeu o Estado. Na verdade, é um mecanismo de feedback. Os dois se corromperam. Tá? O Estado está corrompido e o setor privado está corrompido. E isso daí está sendo infiltrado nas instituições que foi pregado que era para se autocontrolar, as instituições estão infiltradas, Polícia Federal, Judiciário, então todo mundo ideologia. Eu entendo que não possa haver a neutralidade, porque nenhuma pedra é neutra. Alguém pode achar que eu estou falando bobagem, mas tem que entender de filosofia. Nenhuma pedra é neutra. A pedra fala? Não. A pedra, mas aí você vem passando, há uma erosão, esse é o fenômeno climático, e uma pedra pode cair na sua cabeça, entendeu? E ela te matar. Se ela fosse neutra, ela ficava no lugar que ela estava, quietinha na dela, entendeu? Mas aí, nenhuma pedra é neutra, não existe neutralidade. Dentro de si, todo mundo é partidário.
de alguma coisa. Você tenta se isentar, é uma tentativa de isenção. Como a gente está aqui, o Cid é de direita, claramente. Ele falou, sou de esquerda. Sou de esquerda. Agora, eu acho assim, o PT, o que é? O PT é uma social-democracia. Ele tinha 17 facções, eu acho que ele tem 12 agora, tá? Porque eu sou pré-candidato pelo PCdoB. Ele é uma pré-democracia, é uma social-democracia. E uma social-democracia foi detonada. Ninguém aceita uma pessoa ganhando R$ 90 do Bolsa Família. Vai ter gente que vai tomar cachaça? É óbvio. O povo não tem cultura, tem nem o que tomar cachaça, mas tem gente que precisa disso para viver. Agora, você vai na Suíça, o cara paga na moeda dele lá 3 mil, o cara se formar na faculdade, para quando ele sair empregado e não ter mendigo no meio da rua. Aqui, a classe média fica atacando todo mundo porque alguém recebeu R$ 90. Então, vai ter nego que vai ter, desculpe, essa expressão nego, ter pessoas, assim, que aí você vê como é que nós somos influenciados pela cultura. Até eu cometo atos falhos. Nós somos influenciados pela nossa cultura e essa questão de você falar o mercado tem que ser livre, o Estado não tem que se meter. Isso é uma questão que vem de Adam Smith. Como é que o Adam Smith falava? A pena, a mão invisível vai controlar o mercado. Essa mão invisível não é invisível, ela é bem visível. É a mão de quem é rico e quer controlar o mercado, impedindo que pobre tenha ascensão e fazendo com que o milionário continue milionário. É só isso. Beleza, Evandro. Cara, por causa do tempo. A gente já estendeu bastante aqui a nossa live. Ela é programada para durar 1 hora, mas nunca durou. Nunca durou. Sempre chega Espero perto que de nunca dure. Agora, cara, a gente quer te agradecer profundamente pela tua participação. Engrandeceu bastante aqui, trouxe uma ideia completamente diferente do que a gente já tinha trago antes. A democracia é para isso mesmo, para ouvir todos os lados, e esse canal aqui é exatamente para isso, para a gente ser democrático, ouvir todos os tipos de pensamento, porque é assim que a gente engrandece o nosso debate, ouvindo os outros de forma democrática. Então, quero te agradecer, te dar muito boa sorte. Se você confirmar sua candidatura, o Evandro hoje é pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro. Espero que você tenha muita sorte no seu pleito, caso sua candidatura venha se confirmar. E, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. A gente fica muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Aceitaria de bom grado. O Vinícius, para quem não sabe, é amigo meu há anos. O Sidney eu conheci há pouco tempo agora, só de forma virtual. Assim que acabar a pandemia, terei o prazer de conhecê-lo pessoalmente, trocar ideia, bater papo. Assim, vamos fazer um debate de botequim. E se eu for convidado outra vez, agradeço também. Tá, okay? Sem dúvida, a gente sempre deixa o canal aberto aqui. Evandro, obrigado, cara. Obrigado mesmo pela presença aí. Como o Vinícius disse, engrandeceu bastante aí, trouxe uma ideia diferente. Embora a gente tenha um posicionamento político diferente, um viés ideológico diferente, cara, eu nunca me incomodei em ouvir outra ideia. O Vinícius sabe disso. O Vinícius, às vezes, quando a gente tem um embate lá na empresa que a gente trabalha, às vezes, quando a gente debate, a gente mesmo. E assim a gente vai vivendo. A vida é feita de debate. E aí a gente vai, né? Quero agradecer mesmo a tua presença. Obrigado mesmo, cara. Sucesso aí na tua pré-candidatura. Hoje, pré-candidatura, Você não vai querer que eu seja perseguido e acabe com a minha coisa. Sou pré-candidato. A sucesso aí, caso essa pré-candidatura se confirme, e vai confirmar aí, tá? Que você tenha boa sorte nesse pleito aí, que o público que você alveja, de fato, possa contribuir contigo nessa área. Meu amigo, muito obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite e agradeço a todas as pessoas que estão seguindo a gente. Pessoal, obrigado vocês aí que acompanharam a gente até essa hora. Desculpa mais uma vez ter alongado. Acho que já é de consenso que todo mundo que acompanha a gente sabe que a gente nunca consegue fazer em 1 hora.
E faço das palavras do Evandro as minhas, que nunca dure 1 hora. Porque eu gosto de falar, então o Vinícius gosta de falar, o nosso convidado sempre que vem gosta de falar, então vamos falar. E bom que o pessoal também gosta de ouvir. Que se ficou com a gente até agora é porque gosta de ouvir a gente falando. E obrigado, pessoal, mais uma vez aí, pela presença de vocês aí. Peço ao pessoal que está acompanhando a gente, que não curtiu a página, que curta e compartilhe a página lá, ajuda a gente a fazer esse debate chegar a mais pessoas, tá? Que é bom a gente debater, eu gosto bastante de debater e acredito que todo mundo que está aqui com a gente gosta também. Gente, boa noite, obrigado a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa noite.